Fala galera, professor Edu Lopes, o boladão, mais uma vez na área para mais uma aula delicinha de física, meu patrão. E hoje vamos falar sobre velocidade relativa e composição de movimento. Então te prepara, que hoje a pegada vai ser frenética, mano. Vem daí que eu vou daqui. Vem-te embora, papai. Então, senhoras e senhores, sempre que nós falamos em movimento até aqui, na cinemática, né? Não esqueça que sempre que a gente fala em movimento, a gente fala que movimento é relativo. Tá ligado, né? Porque se o movimento é relativo, é porque ele depende de algo. E de quem é que o movimento depende? Lembra-se que quando nós falamos em movimento relativo, lembra que o movimento sempre depende de um referencial, beleza? Então todo e qualquer movimento é relativo, porque nós só definimos o que é movimento estipulando um determinado referencial, tá ok? Um ponto de onde nós vamos analisar tal movimento, beleza? Então o que é que acontece, queridos? Até então, na cinemática, nós estudamos, por exemplo, a velocidade do móvel, analisando este móvel a partir de um movimento, a partir de um referencial em repouso, um referencial parado, que geralmente é a terra. Geralmente adotamos o solo como referencial para analisarmos a velocidade desse camarada. E aí é simples, é ΔS por ΔT, deslocamento pelo intervalo de tempo simples. Só que o nosso objetivo hoje aqui é analisar o movimento, não mais de um referencial em repouso. Vamos analisar o movimento de um móvel de um referencial que também estará em movimento. Te liga, meu patrão. Então quer dizer que tanto o móvel quanto o referencial estarão em movimento? Exatamente. É sobre isso que nós vamos falar hoje, meu patrão. Então, falando sobre isso, temos que entender o conceito de velocidade relativa. Beleza? Então, o conceito de velocidade relativa se dá quando o móvel e o referencial estão em movimento, como eu falei agora há pouco para ti. Então, observe aí que eu tenha dois carros, tá ok? Ambos se movimentando no mesmo sentido. Os corpos, os dois automóveis, os dois móveis estão se deslocando no mesmo sentido. O que seria a velocidade relativa? É a velocidade que o móvel 1 tem em relação ao móvel 2. É também a velocidade que o móvel 2 tem em relação ao móvel 1. Então é a velocidade que um móvel tem em relação ao outro. É a velocidade que o outro automóvel tem em relação a um. Que quando eles estão nos mesmos sentidos, quando o movimento é no mesmo sentido, senhoras e senhores, a velocidade relativa entre eles é a subtração das suas velocidades. Então, digamos que o móvel 1 tem uma velocidade de 60 km por hora. Supomos que o móvel 2 tem uma velocidade de 40 km por hora. Então a subtração de 60 menos 40 dá 20 km por hora. O que é que significa dizer esse 20? Que para o móvel 2 que está na frente, vai perceber um se aproximando não a 60 km por hora, e sim a 20 km por hora. Então tu percebes que essa velocidade que o móvel 2 tem em relação ao móvel 1, ambos estando em movimento. Tudo certo? Beleza, galera? Tranquilo. A próxima situação é quando os móveis estão se movimentando em sentidos opostos. E aí, quando isso acontece, a velocidade relativa entre eles passa a ser a soma das suas velocidades. Vamos supor que esses dois móveis estejam a 60 km por hora. Então a velocidade relativa vai ser 60 mais 60, que vai dar 120 km por hora.
Então quer dizer que para o móvel 1, o 2 se aproxima não a 60, e sim a 120. Para o móvel 2, o móvel 1 não se aproxima a 60, também se aproxima a 120 km por hora. É por isso, senhoras e senhores, que um dos piores acidentes que tem de automóvel é quando a colisão é frontal. Porque quando os móveis colidem frontalmente, se esses dois automóveis colidissem frontalmente, eles não iriam colidir a 60 km por hora. Eles iam colidir a 120 km por hora e aí o estrago é bem maior. Beleza? Então não esqueça, velocidade relativa é a velocidade que o móvel tem em relação ao outro. É a velocidade que o automóvel tem em relação ao referencial. Beleza, meu patrão? E agora sim, vamos falar da composição do movimento. Quando é que ocorre a composição do movimento, professor? É quando nós temos movimento, mais de um movimento em direções diferentes. E esse movimento é percebido como um só. Exemplo que eu estou te dando, esse surfista aí, ó. Você percebe que tem um movimento desse cara sendo trazido pela arrebentação e tem, digamos que essa arrebentação traga ele para a frente e tem o movimento dele deslizando na água para o lado. Então tu percebes que ele vai ter diferentes direções de movimento. Então ele vai ter mais de uma direção de movimento. Então essas direções compõem o movimento. É o que acontece, por exemplo, também no carrossel, senhoras e senhores. O carrossel gira, quem está em cima do cavalinho vai ter o movimento de rotação do carrossel, mas quem está em cima do cavalinho sobe e desce na vertical. Então ele vai ter um movimento circular e vai ter um movimento na vertical para cima e para baixo. Então temos mais de um movimento. Então nós temos uma composição de movimento. Beleza, galera? Tranquilo. E quem foi que nos elucidou a composição de movimento? Foi ele, mais uma vez, Galileu Galilei. Ele propôs seu princípio da independência do movimento simultâneo. Ele disse que um corpo pode ter movimentos em diferentes direções e cada movimento em cada direção acontece independente do outro movimento na outra direção, senhoras e senhores. Então, imaginamos aí, ó, esse movimento dessa bolotinha para dentro do trem. Para quem está fora do trem, observa a trajetória da bolinha sendo uma trajetória parabólica, um movimento oblíquo. Esse tipo de movimento é formado por uma direção na vertical, que faz a bolinha subir e descer, e o movimento na horizontal, que desloca a bolinha na direção horizontal. A junção desse movimento na vertical e com o movimento na horizontal nos permite que a bolinha tenha essa trajetória parabólica. A direção na vertical age independente da direção na horizontal e vice-versa. Beleza? Situações para a composição do movimento, essa aí, queridos, é um barco que realizará a travessia de um rio. Então imagine aí um barco saindo do ponto A para atravessar de uma margem para a outra de um rio, só que a correnteza do rio vai agir numa direção e a velocidade do barco em outra direção. Opa! Temos movimento em duas direções diferentes. Composição do movimento, senhoras e senhores. Então, a correnteza vai levar o barco na horizontal, a velocidade do barco vai trazer ele para a vertical, e aí faz com que esse camarada tenha uma velocidade resultante. Vamos nos lembrar de vetores da aula passada. Nós temos aí dois vetores perpendiculares. E quando isso acontece, o vetor resultante vai aparecer entre os mesmos. Opa, então perceba aí que quando o barquinho sai do ponto A, então ele vai acabar parando lá no ponto C, porque a correnteza, a velocidade da correnteza está na horizontal, a velocidade do barco é na vertical, então ele vai se movimentar na direção, na orientação da sua velocidade resultante, que vai parar lá no ponto C. Que nós podemos fazer análise através do caráter vetorial, senhoras e senhores. A adição de vetores, te lembra? O fim do primeiro vetor
cola na origem do segundo vetor e para fechar o polígono, o vetor resultante, que é o vetor soma. Então, a orientação desse vetor resultante se dá pela soma de vetores. Que aí, senhoras e senhores, nós vamos ter pelo Teorema de Pitágoras, nós vamos ter como calcular essa velocidade resultante aí. A velocidade resultante acaba sendo calculado pelo Teorema de Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado é igual à soma das duas velocidades também elevada ao quadrado. Beleza, galera? Essa foi nossa aula de hoje. Vamos continuar na sexta-feira com a continuação desse assunto e também com a resolução de exercício. Um forte abraço, até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.